Bom dia! Muito bom estar com você nessa manhã de domingo. Eu sou Alexandra Gomide e estaremos juntos nas próximas 2 horas e todos os domingos, das 8 horas às 10 horas da manhã, na Rádio Rum 97,5 FM. Bom dia, e eu sou Rui Alexandre e este é o nosso Olhar de Lá e de Cá, um programa que integra a família luso-brasileira em Portugal. Estamos direto da Rádio Rum, aqui no Edifício Generation, trazendo para vocês boa música, entretenimento e muita informação. E sempre com um convidado especial. E hoje, quem que nós temos aqui no estúdio, Rui? Hoje nós temos o privilégio de termos aqui conosco o Dr. Luiz Lameira, psicólogo clínico. Seja muito bem-vindo, doutor. Bem-vindo. Muito obrigado, Alexandra, muito obrigado. O Rui, é uma enorme honra estar aqui convosco, sentir a vossa energia positiva logo no início deste 2020, para que possamos realizar um grande programa. Mas eu, antes de mais, quero parabenizar-vos por esta iniciativa fantástica que vocês tiveram, e a minha convicção, e faço votos para que este programa seja um enorme sucesso. Com certeza que vai ser logo um enorme sucesso, fruto do vosso profissionalismo, do vosso empenho e da vossa energia positiva. Também quero dizer que durante muitos anos realizei rádio no âmbito das dicas da psicologia e sinto-me aqui em casa verdadeiramente convosco. Portanto, vocês, por um lado, acho que estão aqui a criar um pequenino problema, e entre aspas, que estão aqui a levantar novamente o bichinho da rádio em mim. Ai, que delícia! Muito bom, muito bom. Nós é que agradecemos a sua presença, prestigiar aqui o nosso programa, a sua energia também, essa vontade de trazer boa informação para as pessoas de maneira alegre, divertida e de qualidade. Bom, doutor, a cada programa que nós fazemos, nós trazemos uma palavra que é um vocábulo de uma região, um regionalismo e tal. A ideia é mostrar para as pessoas a riqueza e a diversidade da língua portuguesa, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal. O regionalismo hoje é da região do Algarve. No programa passado, doutor, nós trouxemos a palavra zambeta. Tem ideia do que seja zambeta? Não faço ideia. Nós também não tínhamos a menor ideia. Era da região do Nordeste do Brasil e significa ter as pernas tortas. Bom, hoje é Marafade. Sabe o que é Marafade? Não faço ideia também. Não ouvi falar. Essa é da região do Algarve, sul de Portugal. Essa é da região do Algarve, de Portugal. Bom, e você, ouvinte, sabe o que é Marafade? Se você não sabe, aguarde até o final do programa, ficará sabendo. Se você quiser contribuir com o programa, quiser trazer uma palavra diferente da sua região, trazer sugestões, comentários ou qualquer coisa que possa enriquecer o nosso programa, você pode enviar-nos essa sugestão, comentário, através do Instagram, olhar.brasileiro, ou do nosso site no Facebook, Olhar Brasileiro em Portugal. Bom, no dia 21 de dezembro iniciamos o inverno. E o inverno aqui em Portugal, para nós brasileiros, é muito marcante, porque a gente percebe não só um frio mais intenso, mas um recolhimento, a energia das pessoas muda nessa estação. E diante disso, muitas pessoas acabam ficando mais tristes, em muitos casos a gente percebe até que mais deprimidas. Hoje, então, nós vamos conversar sobre os efeitos do inverno no emocional das pessoas. E até mesmo no físico, né, das pessoas. Na verdade, interfere no ser humano, na pessoa de uma forma geral. Sobretudo para nós, imigrantes, que viemos de um país tropical. E que sofremos também com a saudade dos parentes que estão distantes. Quer dizer, na verdade, juntam um amontoado de sentimentos que ficam mais aguçados durante essa estação. Para a gente ter essa conversa aqui hoje, doutor Luiz, a gente buscou alguns ouvintes para trazer o seu sentimento dentro dessa estação. Vamos ouvir o primeiro convidado. No inverno eu sinto saudade, porque me lembro da minha infância e dos meus pais, morando num lugar bem frio e gostoso. Eu sou Glória e esse é meu olhar. Pois então, doutor Luiz, conforme a Glória falou, ela se sente saudosa. Você também tem esse tipo de recolhimento? Fica mais triste ou mais saudoso
durante essa estação? Durante essa estação, não fico. Eu adoro sair durante o inverno. Aliás, eu acho que até somos uns privilegiados porque o nosso inverno não é tão nefasto não é tão desagradável como na Finlândia, como na Suécia, Exato, eu acho como muito na Noruega. Mas isso sou eu. Muitas das vezes os meus pacientes vêm pela cidade a correr com 4, 5, 6 graus e às vezes a chover e eles podem achar que eu sou doido. Mas o que é certo também é que tentar-lhes o exemplo que podemos fazer algum exercício, outro tipo de atividades que não seja aquele recolhimento prolongado, digamos assim. Mas é preciso termos realmente muito cuidado ao diagnosticarmos, por vezes, a chamada depressão no inverno, porque muitos desses fatores podem não ser gatilhos relacionados ou seja, causas ambientais, mas sim, por vezes, pode haver lutos mal resolvidos, ou seja, a pessoa chega ao inverno e pode lembrar-se de um ente querido que perdeu há relativamente poucos anos, pode ser relativamente a um trabalho que perdeu no início do inverno, ou seja, as pessoas, por vezes, podem associar o inverno, não propriamente àquele recolhimento, àquela mudança da rotina, mas essencialmente a outro tipo de gatilhos psicológicos que até mesmo inconscientemente haja ali o clique para traumas mal resolvidos, digamos assim. Ou seja, de certa forma, afloram-se também esses sentimentos, essas sensações e essas emoções mais pessimistas, né? Mais negativas. Exatamente. E por vezes... as pessoas não falam no termo técnico, é o chamado transtorno afetivo sazonal, que é chamada depressão de inverno, mas esse transtorno afetivo sazonal também afeta milhões de pessoas em todo o mundo que vivem nos trópicos, ou seja, também existe a depressão de verão, mas isto depois, se quiserem, podemos falar mais à frente. É sério, esse é um assunto que a gente vai ter que trazer. Essa é uma novidade para mim, né? A gente sempre associa o verão, o sol, a alegria, a festa, a bem-estar, né? Eu jamais pensaria nisso. Portanto, que interessante, já vi um novo convite. Portanto, só aqui uma parte, quando vocês ligarem para um amigo ou para uma amiga a convidá-lo para um churrasco de verão ou para uma praia, e se a pessoa não quiser ir e não é normal nessa pessoa, portanto, pode estar ali um transtorno afetivo sazonal de verão. Olha, que interessante. Verdade. E doutor, essa depressão do inverno, esse mal-estar, ele não é só emocional, né? Ele acaba atingindo o físico também, né? As pessoas sentem mais dor, mais doentes tirando as doenças naturais do inverno, claro. Elas acabam trazendo isso, somatizando isso, é verdade? Exatamente, somatizando, Rui, parece que leu os meus pensamentos, porque muito daquilo que acontece na depressão é psicossomático, muitas dores que aparecem sem nenhum diagnóstico físico concreto. A própria depressão, se nós compararmos um cérebro deprimido com um cérebro normal, nós vamos ver realmente muitas diferenças. Não vamos entrar aqui em termos técnicos para não amassarmos os nossos ouvintes, mas digamos assim que há determinadas zonas relacionadas com o humor que estão inflamadas. Agora, efetivamente, nós percebemos que alguém que tem um historial de depressão também tem maior predisposição para desenvolver outro tipo de patologias físicas, nomeadamente patologias em que o sistema imunitário, digamos assim, elas entram pelo sistema imunitário quando está mais frágil. São pessoas que desenvolvem mais facilmente gripes, são pessoas que desenvolvem mais problemas relacionados, há quem diga mesmo relacionados com cancro, entre outros pontos que devemos referir, porque reparemos bem uma coisa, mesmo indiretamente nós podemos desenvolver problemas muito graves ao nível físico. Alguém que deprime, por vezes, mais nos homens, segundo aquilo que dizem os estudos, refugiam-se no álcool, refugiam-se nas drogas, refugiam-se ainda mais no tabaco, e só por si só, e esses vícios levam também ao desenvolvimento de outro tipo de patologias, como eu já referi há pouco, os chamados cancros. Sim, então uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxar da outra, exatamente. É aquela história, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? É o inverno que deprime as pessoas, é a depressão que é acentuada pelo inverno, né? A gente não dá para ter essa certeza. É uma boa questão, porque dentro das depressões que nós já estudamos, eu posso falar muito sucintamente das principais depressões que estão estudadas. Podemos falar daquela depressão atípica, que é mais difícil de diagnosticar, que é a depressão a sorrir, ou seja, pessoas que sorriem para nós no dia-a-dia, mas por dentro se sentem muito mal, muito melancólicas,
muito tristes, mas continuam com a sua vida, mas com mais esforço, ou seja, investem mais energia do que o normal para as suas atividades do dia a dia. Temos a depressão, o transtorno disfórico pré-menstrual, que, como o próprio nome indica, afeta as mulheres entre 3% a 8%, ou seja, há alguns dias da menstruação durante a idade reprodutiva, entre 3% a 8% das mulheres podem desenvolver este tipo de transtorno, ou seja, é uma grande apatia, uma grande melancolia, uma enorme tristeza, uma enorme irritabilidade fora do normal, e que causa algum transtorno clinicamente significativo em alguma das esferas da mulher, quer seja pessoal, conjugal, profissional, social, de lazer, entre outras. Temos a depressão mais, temida, que é a depressão major, é aquela depressão mais grave, em que a pessoa muitas vezes não tem a capacidade de se levantar da cama para cuidar de si e para cuidar dos outros, quando falamos de alguém que tenha a seu encargo um menor, ou um idoso, ou qualquer outro dependente. Temos vários tipos de depressão. Temos a depressão de um idoso, ao contrário daquilo que as pessoas dizem, à medida que nós vamos amadurecendo, envelhecendo, nós vamos ficando mais satisfeitos com os vários quadrantes da nossa vida. Portanto, por vezes, as pessoas dizem, está com 60, está com 70, está com 80 anos, é normal da idade. Não é normal, não é normal. À medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos ficando, em média, mais satisfeitos com a vida. Porque as expectativas diminuem, né? Na verdade, você já está... você aprende a dar valor às pequenas coisas. A gratidão, né? Exatamente, Alexandra. A gratidão. Você já realizou tanta coisa na vida, já olha para trás e faz um balanço do que valeu a pena e tal, né? Temos o transtorno distímico. O que é que isto quer dizer? É que é um transtorno que normalmente dura pelo menos 2 ou mais anos, em que a pessoa mantém-se funcional no seu dia-a-dia, mas há uma irritação, há uma melancolia, apesar de continuar a ir a trabalhar, há uma falta de energia, o queixar-se, o lamentar-se constantemente, entre outras coisas. E, por fim, temos o transtorno afetivo sazonal, que é chamada depressão de inverno e depressão de verão também. Essa agora nós aprendemos. Mas será questão de outro programa, não é verdade? Você está ouvindo a Rádio Rum, o olhar de lá e de cá, o programa que integra a família luso-brasileira em Portugal. Rum 97,5 FM, Braga, Portugal. A lembrar que o programa também é gravado em vídeo e está disponível para vocês no site do Olhar Brasileiro, em olharbrasileiro.pt, ou no Facebook Olhar Brasileiro em Portugal. Ok, vamos então agora para o nosso primeiro bloco musical, com a nossa querida DJ Verinha Pinheiro, que nos fez mais uma seleção especial de músicas para o nosso programa. Bom dia, Verinha! O que temos para hoje? Olá, estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá. Eu sou Alexandra Gomide e hoje conversamos com o psicólogo Luiz Lameira. Falamos sobre o inverno, sobre as emoções, sobre saudade. Doutor Luiz, vamos ouvir mais uma participação de um ouvinte para saber como que ele encara essa época do ano. Vamos ver. No inverno, eu saio da cama com mais dificuldade. Tirando o sair da cama, minha vida toca normalmente. O problema é sair debaixo do cobertor. Eu sou o Edson e esse é o meu olhar. O problema é sair da cama. O que parece ser cômico, né? Mas, na verdade, aí começa a complicação, não é verdade, doutor? Aí começa a complicação, sim. Porque o levantar da cama, aquela dificuldade em nós conseguirmos iniciar o dia para um deprimido, muitas das vezes, é o maior desafio. E porquê? Porque muitas das vezes há perturbações associadas no que diz respeito ao sono, as chamadas insónias e outro tipo de perturbações relacionadas com o sono, porque se o sono não for reparador, é natural que o nosso corpo esteja cansado. Por vezes, nós podemos ter insónias, mas não estar deprimidos, mas existe uma grande comorbilidade, portanto, entre problemas de sono e depressão. Aliás, aquilo que eu defendo, e eu tenho procurado vários especialistas internacionalmente reconhecidos, depressões puras, existem poucas, porque as causas da depressão vêm de outras perturbações associadas. Exatamente. Nomeadamente a perturbação obsessiva ou compulsiva, em que tem estado tudo direitinho, ou determinados rituais que a pessoa tem que realizar ao ponto de perder por vezes horas e horas só num dia a de realizar determinados rituais ou determinadas compulsões. Nomeadamente os ataques de pânico.
Eu atendo muitos pacientes que têm ataques de pânico e é natural que esses ataques de pânico, infelizmente, que vão desenvolver depressão. É que a pessoa, por vezes, não consegue sair de casa, porque sai de casa, tem logo um ataque de pânico, vai logo para o hospital e é logo medicada, e por vezes a medicação, que podemos falar mais à frente disso, a medicação não é a melhor solução, essencialmente neste tipo de casos. Temos outro tipo de perturbações associadas, são as psicoses, em que existem delírios e alucinações, em que a pessoa se sente frustrada e muitas das vezes até desenvolve a chamada depressão psicótica, que é uma depressão em que existem características ao nível de ouvir vozes e ver coisas que não existem. Também temos outro tipo de perturbações relacionadas com dificuldades de aprendizagem, e que isso acontece essencialmente nos nossos jovens, nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Portanto, ao falarmos das causas da depressão é muito, muito complexo, porque por vezes existe uma outra perturbação que é a causa da depressão. Mas existem estudos que nos indicam que há um sério conjunto de fatores que podem levar uma pessoa a ficar deprimida. Nomeadamente, se o meu pai ou a minha mãe tiverem historial de depressão, eu tenho maior probabilidade de desenvolver uma depressão. Existem fatores genéticos, biológicos, ambientais, de trauma. Se eu na infância ou na adolescência tiver sofrido determinado tipo de abusos, negligência por parte das minhas figuras, poderá refletir no futuro. Portanto, existem várias possíveis causas para a depressão. Ao contrário daquilo que muitas vezes ouvimos, a depressão não aparece do nada, digamos assim. Quanto mais não seja um trauma intergeracional. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os meus antepassados podem já ter sofrido alguns traumas que só agora é que se vêm a ser refletidos. Isto é uma área que está ainda em estudo, mas que já há situações válidas do ponto de vista científico que nos levam à passagem de traumas de geração em geração, nomeadamente há estudos relacionados com os judeus. Nós sabemos, infelizmente, os milhões de judeus que sofreram na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, e entre outras fases, nomeadamente do século XX, que levaram a que esses traumas se perpetassem nas gerações vindouras. E eu acho interessante a fala do Edson, retomando aqui a fala do Edson, e o senhor aborda uma coisa interessante. Ele fala que tem dificuldade de sair da cama, mas, na verdade, essa vontade de ficar na cama não é uma vontade de dormir, não é? Uhum. É muito mais pelo incômodo do frio, né? O incômodo do frio, né? Quer dizer, a pessoa não quer sair, mas também não consegue dormir, né? É meio paradoxal, né? Sim, isso acontece e até é normal acontecer no comum da população. Agora, nós só podemos falar em patologia, em perturbação, quando é algum sofrimento clinicamente significativo. O que é que isto quer dizer? Que afeta alguma das nossas áreas da nossa vida. Ou a nossa área pessoal, ou a nossa rotina, ou a nossa área profissional. Porque é comum eu receber quase diariamente no meu consultório pessoas com esses sintomas e que não estejam propriamente deprimidas. E muitos de nós, no nosso dia-a-dia, também temos, por vezes, aqueles dias em que temos mais dificuldade em sair da cama. Isso é um problema. Não necessariamente. Aliás, a tristeza não é um problema. É desejável também nós nos sentirmos tristes. As emoções não são até para valorizar o que até para valorizar felizes. os momentos felizes. A tristeza é desejável que ela exista e que permaneça na nossa vida, desde que não permaneça por um longo período de tempo e nos prejudique no nosso dia-a-dia. Porque não existem emoções negativas. As emoções podem tornar-se negativas se nós não percebemos a mensagem delas, porque as emoções têm uma mensagem para nos transmitir. Vamos imaginar que eu me chateio com a Alexandra e fui indelicado com a Alexandra. E vou ficar triste. Não é? Depois vou refletir e pensei, bem, eu fiquei chateado, eu chateei-me com a Alexandra, mas não devia ter ficado chateado. Essa tristeza vai-me ajudar a me reaproximar dela, a pedir-lhe desculpas e que isto não se repita com os meus outros tipos de relações sociais e de amizade que eu tenho. Estou apenas a dar um exemplo simples, mas isso pode acontecer a nível do trabalho, pode acontecer a nível conjugal, com o pai, com a mãe, com o filho, etc. Portanto, é desejável nós sentirmos emoções desagradáveis, raiva, tristeza, amargura, melancolia, porque é isso que nos vai dar energia para que nós possamos contornar os obstáculos e para que possamos estar em constante evolução. Perfeito. E dentro disso tudo que a gente está falando aqui, as crianças também, elas se sentem mais... elas também sentem esse efeito do inverno, emocionalmente falando? Sim, as crianças também sentem o efeito do inverno emocionalmente falando. Porque muitas das vezes há uma alteração ao nível da rotina.
Uma criança que durante a primavera, que durante o verão está habituada a brincar no jardim, Solta, né? sim, anda por aí solta no bom sentido e que realiza uma série de tarefas relacionadas com a estação, vai para o outono, vai para o inverno, há um grande choque. Quanto mais não seja, quando eu estou a praticar exercício físico, eu estou a produzir um fantástico antidepressivo natural, que é um dos melhores do mundo, que são as endorfinas. Sim. Portanto, o que me permite relaxar, o que me permite ficar mais bem disposto, regular o sono biológico, entre outras coisas. Portanto, é natural, porque as crianças, por si só, já são, no bom sentido, a maioria delas, agitadas, e não quer dizer que uma criança agitada seja deprimida, atenção, caros pais, caras mães, portanto, não estou aqui a dizer que não existe PHDA, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, mas isso só afeta apenas 1% da população geral. Portanto, não se ponham a correr para o vosso pedopsiquiatra a dar Ritalina, há que fazer um diagnóstico concreto. Moda, né? Portanto, porque isso virou moda, apenas 1% das crianças têm esse transtorno. Agora sim, há uma mudança de rotina, e essa mudança de rotina pode afetar a criança entrando no outono e no inverno, como também no adulto, essa rotina. Se bem, nós não podemos dizer com 100% de certeza o que é que causa a depressão no inverno, o transtorno afetivo sazonal, não podemos dizer com 100% de certeza. E eu basei-me, acima de tudo, todos os especialistas que eu já contactei, todos os investigadores com quem já falei, estudos sérios, de pessoas que estudam já isto há anos, mas pensa-se que é devido a alterações ao nível bioquímicas também, e não só. Se falarmos da perturbação pura de inverno, sem outro tipo de causas por trás, sem outro tipo de transtornos, as chamadas comorbilidades, que é quando está presente mais do que uma perturbação. Mas, resumidamente, e para terminar o meu raciocínio, é muito importante dizer isto, que é, tendo menos sol, é natural que vamos produzir mais melatonina, portanto, que é aquela substância que nos ajuda a dormir, digamos assim. Isso, de algumas pessoas, pode não ser muito positivo, podem não se adaptar tão bem. Vão sentir-se muito sonolentas, com pouca energia ao longo do dia, dormem se calhar em excesso, depois mais do que aquilo que o corpo necessita, porque dormir em excesso também faz mal, tanto como dormir por defeito, e isso pode levar a que a pessoa verdadeiramente produza menos serotonina, uma hormona que nos ajuda ao nível do humor, digamos assim, e também por outro lado, vai haver menos exposição ao sol, menos vitamina D e vai interferir diretamente com determinadas substâncias que regulam o humor. Portanto, a pessoa vai ficar mais apática, mais triste, mais melancólica, mais sonolenta, menos apetite, menos energia. Isso poderá desenvolver o chamado transtorno afetivo sazonal, para quem só ligou agora à emissão, que é a chamada depressão de inverno/verão. E é interessante porque a gente tem essa noção de que, né, o sol tem essa influência muito forte no humor das pessoas, né? Então, para nós é assim, o europeu é um pouco mais triste, o sul-americano é um pouco mais feliz, e os africanos é uma festa o tempo todo, independente da situação que a pessoa vive, né? Que não são sempre as situações... Mesmo em situações menos favoráveis, né? A gente percebe muita alegria, né? Mas o doutor falou um negócio que me chamou muita atenção, isso ficou ressoando na minha cabeça. É bom ter tristeza, sentir essa amargura, raiva, etc, né? Claro que o ideal é, inclusive, conseguir externar isso, né? Porque quando internaliza é pior, acredito eu. Aquela pessoa que é sempre feliz também é uma patologia, não é? Ela está sempre feliz, sempre rindo, tudo tá bom. Não é uma coisa muito normal, né? Sim, não é uma coisa muito normal. Por vezes, e daquilo que eu atendo no meu consultório, eu atendo esse tipo também de pessoas, que no dia-a-dia eles dizem mesmo, mas as pessoas dizem-me que eu não preciso de psicólogo, que eu estou sempre feliz, eu estou sempre divertido, eu estou sempre animado. Aquilo que acontece com muitas dessas pessoas têm o seu espaço em que estão sozinhas, em si mesmadas, viradas para elas próprias, para realizarem as suas catarses, os seus momentos de tristeza, de reflexão, entre outras coisas. Se as pessoas tiverem tempo para realizar essa reciclagem, essa meditação, entre aspas, é funcional. De qualquer das formas, nós somos seres sociais, não há como fugirmos disso, de qualquer das formas. Se elas
não se abrirem, digamos assim, com pelo menos um ou outro amigo confidente, vai ser depois mais difícil gerirem as emoções. Vai somatizando, né? Vai somatizando e vai, digamos assim, aumentando quase como se fosse uma bola de neve, os problemas dentro dela, e não se vai libertando. E é por isso que essas pessoas têm maior probabilidade de desenvolver a chamada depressão atípica, a depressão sorridente, que é aquela que é mais difícil de diagnosticar. Está tudo bem, está tudo tranquilo, e no fundo a pessoa de repente diz: quero-me matar, doutor. O que acontece regularmente em consultório é isso. A gente ouve casos de pessoas que viram e falam assim: mas o fulano estava tão bem, e de repente ele... A família, né, não percebe, a própria família não percebe. Estava tão bem, mas ele estava bem demais, né? E de repente a pessoa se mata ou entra numa crise e tal, né? E as pessoas não percebem isso, acham que depressão é só olhar a pessoa que não quer se levantar e tudo. É muito difícil identificar, Sim, né? É muito difícil identificar esta depressão. É preciso ter muita experiência, mesmo no âmbito clínico. Mesmo no âmbito clínico é preciso um psicólogo muito bem treinado e que diariamente tenha perfis de pacientes deprimidos para que possa perceber determinados sinais, especialmente o não-verbal, porque o não-verbal comunica muito. Aliás, grande parte da nossa comunicação não é verbal, é não-verbal, a forma como nós gesticulamos as mãos, como olhamos para as pessoas, a partir das microexpressões faciais, entre outras coisas. Mas há aqui um ponto muito importante que eu quero referir, Alexandre e Rui, é que depressão não é fraqueza, depressão não é sinal de que a pessoa é fraca, não, a pessoa quer melhorar, mas não consegue. Nós não nos viramos para uma pessoa com gripe, nós não nos viramos para uma pessoa com cancro, então, cura lá esse cancro, levanta-te aí da cama do IPO, cura lá essa gripe. É importante referir isso, porque infelizmente ainda há um grande estigma na nossa sociedade, eu falo pela sociedade, conheço bem pela sociedade portuguesa, que depressão, as pessoas deprimidas por vezes podem ser percepcionadas como fracas. Não, elas não são fracas. Há uma alteração ao nível do cérebro dela, ao nível da forma como ela se vê a si, ela vê a realidade à sua volta e vê o futuro sem esperança, negro, sentindo, desculpem-me o termo, um farrapo humano, porque é mesmo isso que elas nos transmitem. Portanto, não vale a pena dizermos a um deprimido: então, levanta-te lá da cama, isso não é nada, isso vai acabar por passar. Há outras formas de ajudarmos essas pessoas. Né? Inclusive, a pessoa já não está se sentindo bem. Sente-se incompreendida depois. Exato, E aí vai sendo reforçado, né? Porque a pessoa, também você não sai da cama, você não é um ninguém e tal, e aí vai só reforçando, vai só piorando a situação. Reforça a condição, e muitas das vezes nós em consulta atendemos pessoas a nos dizerem mesmo que ninguém me compreende. Será que isto é normal? Você acha que isto é normal, doutor? E eu digo que infelizmente na nossa sociedade ainda é um pouco comum ao ponto das pessoas sentirem por vezes vergonha de ir ao psicólogo, não quererem ser vistas, até marcarem para horas para não se cruzarem com outras pessoas, entre outras coisas, mas felizmente as coisas ao longo destes últimos 5, 10 anos eu sinto que já estão a mudar e sinto mesmo que as pessoas já dizem elas próprias: não, eu vou ao psicólogo, eu quero melhorar, eu quero me tratar, porque isto não é sinal de fraqueza, isto é sinal de que eu para já sei aquilo que tenho e consigo perceber que há aqui determinados objetivos emocionais que eu quero atingir, como o bem-estar. Ótimo. Para você que chegou agora e está sintonizando na Rádio Rum, esse é o Dr. Luiz Lameira, ele é psicólogo clínico e estamos a falar dos efeitos do inverno e dessa época do ano no corpo das pessoas. Emocional, né? Nas emoções, né? São tantas emoções. Ok, também perguntamos no início do programa o significado de Marafade. Você sabe o que é Marafade? Se não sabe ainda, espere que logo, logo vamos falar do que se trata. E agora vamos ouvir mais um pouco de boa música brasileira e voltamos logo a seguir para continuar essa conversa com o nosso convidado. Verinha. Estamos de volta e este é o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM. Eu sou o Rui Alexandre, estamos conversando aqui com o Dr. Luiz Lameira, psicólogo clínico. Você também pode acompanhar este programa ao vivo, em direto, pela rum.pt ou pelos podcasts dos programas gravados no site do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt, ou pela própria rádio universitária, www.rum.pt. A lembrar que se quiser acompanhar os bastidores dessa gravação, também pode nos seguir no Instagram, @AlexandraGomide, ou pelo Facebook Alexandra Gomide Portugal.
Dr. Luiz Lameira, vamos escutar mais uma participação? Muito bem. No inverno eu adoro cozinhar e passar tempo com a minha família e eu acho que é um tempo feliz, até porque é perto do Natal. Sou Isabelle e esse é meu olhar. Bom, ouvindo a Isabelle aí, eu fico pensando especificamente agora no caso de nós imigrantes. Ela ressalta ali, por exemplo, que ela gosta desse período, que é um período que ela está com a família. E ela, pra que... engraçada, ela tá feliz. Ela tá feliz. Essa me surpreendeu. Mas e o que a gente percebe é justamente principalmente na nossa comunidade brasileira, que é com quem a gente tem maior contato, muitas pessoas realmente e nos tristes. imigrantes em geral, né? Exatamente. Exato. É uma tristeza muito grande, porque além de ser esse período, né, de festa que nós passamos recentemente agora, Natal, Ano Novo, que é um período que requer mais a presença da família, e nós aqui estamos longe da família. Então, quer dizer, junta o fato de estar longe da família no ambiente no inverno, porque para nós é muito mais fácil lidar com essa ausência da família e dos amigos que ficaram no Brasil durante o verão, porque, por exemplo, aqui em Braga a cidade está sempre em festa, e a cidade estando em festa, nós estamos na rua e vivenciando os acontecimentos. Então, a gente não tem muito tempo para sentir essa solidão, sentir essa ausência da família. Já chega no inverno, isso diminui, isso recolhe, as pessoas ficam, no geral, mais recolhidas. Então, para o imigrante, isso realmente pesa muito. A gente teria alguma coisa, o senhor teria alguma coisa, doutor Luiz, para falar especificamente agora, para os imigrantes de forma geral? Nós percebemos que esse tipo de situações é muito comum, esta nostalgia, essa melancolia, essa saudade, a palavra saudade muito típica, não é, do nosso português. Para já aproveitarmos as vantagens das novas tecnologias e, felizmente, acredito que a maioria dos imigrantes ajuda muito, né? aproveita. É fundamental. Skype, Instagram, WhatsApp, entre outras coisas. É uma proximidade virtual que ajuda e que faz bem. Nós próprios psicólogos, e eu falo por mim, muitos dos pacientes que eu atendo é através de Skype. Portanto, e a partir daí nós conseguimos fazer trabalhos também muito interessantes ao nível da psicoterapia. Por outro lado, nós também percebemos, e devemos falar também dessa minoria, antes de ir à sua questão em concreto, que para algumas pessoas até o alívio estarem longe da família, porque infelizmente nem toda a gente tem um núcleo familiar forte com vinculações saudáveis. Uhum. Agora, para essas pessoas em especial, eu acho que é muito importante, especialmente quando a saudade bate mais, quando a saudade aumenta, e há períodos específicos como a passagem de ano, ou como momentos antes o Natal, é o manterem-se ocupadas com atividades, com tarefas que lhe deem prazer, que encontrem o modo flow. O que é o modo flow, segundo a psicologia, segundo as neurociências? É nós fazermos uma coisa e nos perdermos no tempo, não damos pela hora passar. Há pessoas que é jardinagem, há pessoas que é cozinhar, como ouvimos a caríssima ouvinte, há pessoas que é desporto, há pessoas que é o convívio, há pessoas que é fazer sobremesa para os amigos, há pessoas que quer fazer programas de rádio ou psicologia como eu, que andou com o tempo passar, não é? Mas encontrar esse modo flow nos momentos de maior saudade, porque isso vai permitir desenvolver, criar aqui substâncias no cérebro que vão servir como antidepressivos e que vão minimizar, não desaparecer, mas minimizar aquela melancolia, aquela saudade às vezes que pode ser um pouco desagradável, que é normal todos nós sentirmos de pessoas que já não vemos há muitos anos, mas caríssimos ouvintes, encontrem o vosso modo flow. Ou perguntem-se a vocês mesmos o que é que faziam no passado que não davam pelo tempo passar, que neste momento não estão fazendo. Olha que maravilha, e me chamou a atenção porque lá na Associação UAI eu recebo muitas famílias e muitas quando vêm falar justamente dessa saudade, dessa ausência, eu não usava essa expressão. A minha expressão é, ache um escape. Escape. Procura o seu escape, ou seja, procura aquilo que te faz bem, te faz feliz. Por exemplo, no meu caso, eu me sinto bem, não é à toa que eu estou aqui no Minho, eu me sinto bem entre as montanhas. Então, quando eu começo a me sentir um pouco mais recolhida, um pouco mais triste, eu vou para o mato, eu vou para uma aldeia, eu vou rodar Portugal, que aqui eu estou no paraíso, né, para isso. Mas o meu escape é esse. Basta
eu ir para uma montanha qualquer, eu visito uma aldeia qualquer, passo o dia, volto, eu já volto renovada, eu já volto como se eu tivesse pronta para mais um ano de atividade. Então, assim, me chamou a atenção por isso. Eu dou esse conselho, mas em forma de escape. Agora vai chamar de Mod Flow. Mod Flow. Isso que a Alexandra toca é um ponto essencial. Porque quando alguém sente um bocadinho mais em baixo, ou quando alguém precisa de renovar as energias e vai, por exemplo, um psicólogo ou um psiquiatra no Japão, muitas das vezes, antes deles propriamente iniciarem uma intervenção a nível da psicologia, no caso de um psicólogo, ou ao nível de um psiquiatra, antes de ir lá com 3 ou 4 medicamentos, eles costumam falar do chamado banho ecológico, ou seja, para que as pessoas passem uns tempos longe da azáfama do dia-a-dia, daquelas metrópoles enormes, como Tóquio, etc., mas que se recolham no meio da natureza, no meio das montanhas. Isto que a Alexandra falou, já há vários estudos que corroboram isto. Está vendo? Não é só com a Alexandra. A psicóloga Alexandra. É com milhões. Doutora Alexandra Gomide, psicóloga clínica. Exatamente. Perfeito. Agora, é uma coisa interessante, né? Quer dizer, aí você tem o verão e tem esse tanto de oportunidades de espairecer, de entrar no modo flow, de escapar. Por quê? Porque é oferecido às pessoas muitas atividades. E aí, quando mais precisa, que é o inverno, as oportunidades diminuem. Você tem menos festas, o clima está ruim, mas é exatamente aí que você precisa criar para as pessoas alternativas para o dia a dia delas, né? É meio estranho isso também, né? Quer dizer, isso é a ser pensado, né? Pelo próprio poder público, que quer atender bem a sua população, é trazer para essas atividades que ajudem a colocar as pessoas no convívio social. Porque, pelo que eu percebo, é muito isso, né? Igual no bloco anterior o senhor acabou mencionando, é importante ter alguém com quem partilhar as emoções, os sentimentos. Se você não tem um convívio social, se você não tem a oportunidade de ter contato também com as outras pessoas, essa oportunidade de partilhamento das emoções também vai diminuir. Uhum. Né? Então, isso também favorece, ajuda, e creio eu, o inverno ser o vilão da história. Né? Sim, e quando nós falamos de alguém deprimido, é alguém que vê o mundo de uma forma diferente de uma pessoa que não tem qualquer tipo de perturbação psicológica. E por vezes as pessoas estão envolvidas à volta de uma família nuclear que são pessoas já por si só disfuncionais, tóxicas, os amigos também são pessoas negativistas, que ruminam, etc. E aquilo que eu costumo dizer a essas pessoas, claro que existe um tratamento a nível psicoterapêutico por trás, existe 7 bilhões de pessoas no mundo. No meio destas 7 bilhões vai sempre encontrar alguém que, com quem se ligar, com quem se conectar. Claro. Sim. Temos instituições de voluntariado, por exemplo, que é muito importante. Isto pode parecer um contrassenso, mas eu estiver numa depressão, mas tiver energia de ajudar o outro, eu já me vou sentir bem a ajudar o outro. Mas eu percebo isso muito lá na Associação UAI. São os próprios voluntários, a gente percebe, a gente tem uma equipe de voluntários muito grande dentro da associação. E é muito isso, muitas vezes é para a pessoa se sentir útil, se ocupar, se distrair e até para socializar, para ter contato com outras pessoas. Né? Então é bem interessante. O socializar é essencial, mas aquilo que o Rui tocou há pouco é muito importante referir, que no inverno é necessário também promovermos iniciativas para que as pessoas não se isolem, ou pelo menos sensibilizar essas pessoas que têm uma tendência de se isolar um bocadinho mais, porque efetivamente existe esse perfil de pessoas mais ensimismadas, mais introvertidas, o que não é necessariamente mau, nem quer dizer que estejam por si só deprimidas, mas mesmo para prevenir e evitar o desenvolvimento desse tipo de perturbações do humor, nomeadamente a depressão, acho que é essencial também dizermos às pessoas que há uma série de atividades que podemos realizar para nós próprios, em que esses pensamentos ruminantes frutos da depressão podem perder intensidade, mas isso deixaríamos mais para a frente. Na verdade, para minimizar, a gente tem a questão da família, que é muito importante, mas também do poder público, né? De não só oferecer em nível clínico, que seria o caso de ter programas com atendimento psicológico, etc., mas de oferecer atividades e oportunidades para as pessoas se socializarem mais, né? Sim, e é uma grande ajuda o socializar, o entrar em modo flow, o voluntariado,
uma série de atividades que podemos desenvolver em que essas pessoas vão sentir melhor, vão lidar melhor com as emoções ditas desagradáveis e até muitas delas vão acabar por nem sequer deprimirem porque têm ali uma série de suporte de atividades que vão ajudar a regular melhor as emoções. Agora, já que falámos dessa questão ao nível público, eu queria aprofundar um bocadinho mais e referir que as políticas no âmbito da saúde mental em Portugal, nomeadamente a depressão, que é o nosso tema, são políticas que não vão de acordo com o interesse das pessoas. Não quer dizer que os políticos estejam à frente desse tipo de iniciativas, não tenham as melhores intenções, que eu acredito que têm, mas depressão não se trata apenas com medicação. Muitas das vezes há muitas depressões em que não é necessário medicar a pessoa. Muitas vezes nós, psicólogos, e eu falo por mim e também colaboro numa equipa no Porto e em Aveiro de psicólogos, atendemos pessoas que estão medicadas, mas estão medicadas que não conseguimos falar nada, que encaminhamos novamente para o psiquiatra para que o psiquiatra possa reajustar a medicação, porque não conseguimos trabalhar com a pessoa, porque a pessoa, permitam-me o termo, está quase em modo zombie. A medicação, os antidepressivos não curam uma depressão. Ajudam, são essenciais, sim, nomeadamente nas depressões mais graves, em que é necessário que a pessoa saia da cama, tenha alguma energia e que não cometa nada contra si, nada de mal contra si, nomeadamente que esses pensamentos suicídios se vão desvanecendo ao longo do tempo. Mas em situações não tão graves, é possível que a pessoa saia da depressão. A depressão é altamente tratável se a pessoa se comprometer num ambiente psicoterapêutico. Agora, mesmo em situações muito graves, a medicação por si só não resolve o problema. Ajuda, salva vidas no mundo, em todo o mundo, sim, mas não é a solução. Mesmo em situações muito graves, o ideal é uma combinação entre medicação e psicoterapia e ajuda de um psicólogo clínico. Lembrando que, em hipótese alguma, se automedicar, né? Porque no Brasil, eu não sei como é que é em Portugal, mas no Brasil, A automedicação todos nós somos pós-doutorado em medicina e todos nós sabemos exatamente qual o remédio que tomar e as pessoas vão se medicando sem o apoio de um profissional especializado para aquilo. Isso é um risco muito grande, né? E é um mal do mundo, né? A gente vê que as pessoas têm essa tendência, principalmente nessa área de depressão, né? Cada vez se medicam mais. É verdade que elas cada vez se medicam mais, cada vez que vão até ao médico, elas exigem sair de lá já com os antidepressivos e devemos referir que, salvo raras exceções, na maior parte dos casos, nós podemos realizar um bom trabalho, ajudar a que a pessoa saia desse momento de tristeza em que aos olhos dela é quase sem esperança, através de terapia, através da ajuda de um psicólogo clínico. Em situações mais graves, até somos nós próprios a pedir a ajuda de um psiquiatra e que o psiquiatra vai receitar aí a medicação necessária para que a pessoa possa estabilizar e para que depois ao longo do tempo, quando houver já melhorias significativas e a pessoa já tiver encontrado o seu rumo, o seu caminho, aí possa efetuar o desmame da medicação dos antidepressivos, mas sempre com a autorização do psiquiatra. Portanto, se o ouvinte agora nos estiver a ouvir e estiver a pensar, bem, então o doutor está a dizer que eu não preciso de medicação. Consulte primeiro um psiquiatra. É muito importante referirmos isso, para que o psiquiatra possa verificar se naquela situação é pertinente continuar ou não com esse tratamento medicamentoso. Agora, é importante nós referirmos aqui que estas políticas não têm ajudado a diminuir a depressão, não é só em Portugal, é em todo o mundo, porque a depressão está a aumentar. Sim. Está a aumentar por uma série de causas, também podemos falar aqui. Pois. Exato. Bom, você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá pela Rádio Rum 97,5 FM. Para participar do programa, você basta entrar no Instagram, Olhar Brasileiro, olhar.brasileiro, enviar-nos também comentários, sugestões, vídeo, áudio, para contribuir com a melhoria do programa. Esse é o Dr. Luiz Lameira, ele falando sobre os efeitos do inverno, né, e esse tempo de recolhimento nas emoções, no físico e no bem-estar das pessoas nessa época do ano. Vamos agora para mais um bloco de músicas. Convidar então novamente a DJ Verinha Pinheiro.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, com Alexandra Gomide e Rui Alexandre. Informação e entretenimento de qualidade. Bom, doutor, já estamos caminhando aí para o final do programa. Passou rápido, quando a conversa é boa, quando a prosa é boa. Passou a voar, a voar. A voar, exatamente. Né? Ainda que o tema seja um tema que é um tema muito difícil, um tema que não é uma coisa muito agradável de se escutar, porque as pessoas nem querem escutar isso, né, doutor? Muitas das vezes as pessoas não querem escutar aquilo que nós percebemos, como acontece nas adições, as pessoas não admitem que têm um problema. Exato. Muitas vezes. Não, eu não tenho Isso nenhum já problema. é um problema, isso piora o problema, né? Já é um problema o não admitir, não é? Porque nós só podemos nos curar a partir do momento em que admitimos as nossas fragilidades, em que admitimos verdadeiramente que não está tudo bem e que efetivamente temos que mudar algumas coisas da nossa vida. E tomar a decisão de melhorar, né? Porque muitas vezes a pessoa tem essa percepção, mas não quer melhorar, não. Entrega os pontos, como a gente diz lá no Brasil, né? E por vezes é o chamado ganho secundário, ou seja, a pessoa, isto é quase subconscientemente, mas a pessoa diz para ela mesma, não conscientemente, mas mais uma vez refiro subconscientemente, dá-me jeito de estar deprimido, digamos assim, dá-me jeito porque assim vou ter mais atenção do marido, vou ter mais atenção do filho, e entre outras coisas. E aí nós temos que depois realizar na intervenção ao nível da terapêutica familiar, porque a questão não é só unipessoal, mas também da família. Doutor, e Marafade? Então, isso vem do Algarve, não é? Vem do Algarve. Tem alguma noção do que seja? Marafade? Quer arriscar? Eu vou arriscar. Não será tipo algo relacionado com Murcão? Surgiu outra palavra. O que é isso? Murcão é típico no norte, é tipo alguém que não toma a iniciativa, está assim mais paradito. Gostei dessa palavra, viu? Vou colocar ela na nossa lista. Murcão. Murcão. És um Murcão no sexto sítio. Olha só, essa teria sido ideal para o programa de hoje. Marafade quer dizer irritado, zangado, teimoso. Chegava lá. Essa eu tenho uma certa dificuldade com o regionalismo do Algarve, mas eu queria ter achado essa aí, foi excelente. Fantástico. Vamos então agora ouvir mais uma participação de um ouvinte. Ok? No inverno eu passeio, eu vou ao cinema, eu tiro assim, um tempo para poder fazer aquilo que eu gosto, para poder tornar o dia mais útil, mais agradável, mais iluminado. É um momento de poder extravasar e não sentir tanto frio, né? E acaba acostumando. Eu já estou acostumada aqui em Braga, com esse inverno aqui europeu, bem diferente do nosso país e que eu sinto muito agradável. Eu sou Rosemary Testaí e esse é o meu olhar. Olha que interessante, eu gostei da forma positiva como ela encara a coisa. É bom, né? É bom ouvir essas energias positivas. Muito bom. A nossa ouvinte, Rosemary, que acabou de falar, ela lida de uma maneira positiva, né? Ela busca o melhor caminho. Esse é o jeito de enfrentar essa dificuldade, não é, doutor? O ouvinte estava a falar de Rio de Janeiro, já me estava a imaginar a caminhar no calçadão e a jogar futebol de praia lá com o pessoal, com certeza que deve ser agradável. Mas nós podemos ser felizes em praticamente quase todos os sítios do mundo. Portanto, o importante, salvo raras exceções, situações de guerra, de catástrofe, salvo raríssimas exceções, nós conseguimos encontrar atividades, passeios, rotinas para ocuparmos a nossa mente. Se bem que há aqui um pequeno pormenor que eu quero referir. Para além de termos uma rotina saudável, o procurar passear, o procurar realizar outro tipo de tarefas, outro tipo de atividades consoante a época, há pessoas que adoram, por exemplo, ir para os salos, ir para o shopping no inverno. Há pessoas que se sentem bem, desde que isso não seja disfuncional, ou seja, desde que isso não lhes afeta ao nível da compulsão das compras, do consumismo, né? Porque também existe esse problema. Isso é muito terapêutico para muita gente.
Mas aquilo que eu quero referir é o seguinte: nós não devemos arranjar estratégias para nós mesmos, e eu sinto muito isso em alguns pacientes, especialmente pacientes que possam estar um bocadinho mais deprimidos ou a caminho de uma depressão, de ocupar tanto tempo que assim não tenho tempo para pensar nas coisas menos boas. É muito importante também nós praticarmos alguns momentos, estarmos connosco próprios, meditarmos, introspectarmos, refletirmos sobre os problemas, mesmo que sejam pequenos momentos do dia, nem que seja só para fazer o balanço ao fim do dia. Agora, quando nós ocuparmos muito tempo, chegamos a casa, só temos tempo para nos deitarmos e para depois dormir, por vezes podemos estar inconscientemente a fugir a um problema ou fugir a determinados pensamentos, porque essas estratégias, por vezes, não são a melhor solução, porque depois vamos somatizar. Ou seja, o problema vai continuar lá. E depois vêm as dores do corpo, e depois vêm as irritações, e depois vêm os problemas físicos, vêm as úlceras, vêm os problemas digestivos, vêm os problemas cardíacos, entre outras coisas. Isto porquê? Porque o corpo, digamos assim, é como se fosse um painel de um carro. Ou seja, nós no carro, nós percebemos quando é que falta o óleo, quando é que aumenta a temperatura, entre outras coisas. E onde é que se dão as emoções? As emoções dão-se no corpo, essencialmente. Primeiro dão-se no corpo as emoções e depois transformam-se em sentimento, que é o nível cognitivo, ou seja, ao nível de pensamento. Todas as emoções dão-se primeiramente no corpo. Isto é quase que uma atitude visceral, digamos assim, com o nosso próprio corpo. E às vezes sentirmos mais carregados, sentirmos com menos energia, mas não pararmos aquele momento de tempo, o nosso corpo está-nos a dizer o contrário. Para, reflete, olha para dentro de ti, faz o balanço das coisas, percebe o que é que está menos bem na tua vida. Portanto, é muito importante nós às vezes pararmos, mas as pessoas às vezes não ouvem o sinal do corpo. Portanto, uma das mensagens que eu transmito às pessoas é: escutem o sinal do vosso corpo. Percebam quando é que se liga a luzinha amarela, porque a luzinha amarela não se liga só no carro, mas de uma forma metafórica também se liga no corpo. Exato. Isso eu trouxe uma coisa interessante que eu sempre tive isso para mim muito forte. A importância do ócio. A gente, no Brasil, agora até é um pouco na moda falar de ócio criativo, mas eu sempre precisei disso. Toda vez que eu precisava de trazer alguma solução, buscar alguma solução para algum problema ou uma necessidade, a minha tendência eu não vou fazer nada, vou ficar parado, descansando. Não é nem assistindo uma televisão, não. É simplesmente parado, fazendo reflexões e tal, e de repente vem a solução, vem aquilo que eu estava buscando, que é uma melhoria ou no trabalho ou na própria relação familiar. Mas para mim o ócio é muito importante. Claro que não é só viver do ócio, né? Ter aqueles pequeninos momentos, isso é pormos a nossa mente sábia a trabalhar, que é uma parte de nós que tem as respostas para as coisas. Exato. Há algumas estratégias que nós fazemos isso em psicoterapia. Agora, aí um ponto que eu queria referir, usando a palavra ócio e acrescentar fobia, ociofobia. Cada vez mais as pessoas hoje em dia sofrem de ociofobia, ou seja, têm medo de não fazer nada, não estar paradas. Nós vemos nos transportes públicos, nós vemos nas ruas, as pessoas têm que estar sempre conectadas a fazer alguma coisa. Isso pode ser muito prejudicial também para as nossas emoções. O nosso corpo quase que nos exige, às vezes, algum ócio. Às vezes, o pararmos também um pouco, o olharmos para nós próprios e não estamos propriamente só ligados às tecnologias ou fazemos outra coisa qualquer. Portanto, acho que um dos grandes problemas do século XXI, para além da depressão, acho que também vai ser a ociofobia. Porque se nós sofremos de ociofobia, não vamos parar para encontrarmos as melhores soluções para as nossas relações familiares, de amizade, laborais e para outras questões ao nível do crescimento pessoal e profissional. Na verdade, é uma negação, né? É como se fosse errado eu parar. É mais ou menos assim, eu tenho que estar o tempo todo em produção, eu tenho que estar o tempo todo em atividade. E isso realmente é frustrante. A pessoa se sente culpada. Culpada, de não tá na verdade, coisa, se sente culpada. Tem exato. gente que se sente mal de tirar férias. Mais importante de tudo é necessário transmitirmos a mensagem: não existem erros, existem resultados. Hoje em dia vivemos muito com o perfeccionismo. Se eu não sou o melhor na empresa, se eu não faço a tal produção, se eu não sou o melhor pai, se eu não sou a melhor mãe, o melhor irmão, o melhor marido, a melhor esposa, vamos terminar com os ses, com os deverias, vamos focar-nos mais no amor e menos nos resultados, porque só assim é que podemos tirar a melhor versão de nós. Exatamente. Que mensagem maravilhosa, olha. Bom, durante o programa hoje, na verdade, enquanto nós fomos conversando, de certa forma, o senhor já foi passando algumas dicas
de como lidar melhor, né, com essa sensação, que é apenas sensação, pelo que a gente percebeu hoje, que o inverno vai nos deixar mais deprimido. Vou pedir para o senhor agora a fazer um resumo, né? Na verdade, um apanhado de dicas e de ações que nós poderíamos fazer no dia a dia para lidar melhor com esse período, com essa fase agora do ano. É importante, caro ouvinte que está nos ouvindo agora, né, observar e prestar atenção para que a gente possa estar mais feliz no dia a dia, né? A nossa missão hoje é buscar a felicidade. Não só para aquele que está sofrendo, mas aquele que está no entorno de quem sofre, né? Então, exatamente. A pessoa que está com esse sentimento mais debilitado, os familiares no entorno dessa pessoa e o poder também conseguir ajudar, né? Sim, sim. É importante nós percebemos que só optamos por uma rotina saudável. Isso será muito importante para a pessoa que possa sofrer de algum transtorno afetivo sazonal, ou seja, a depressão de inverno. E há uma série de atividades que nós podemos realizar. Na prática desportiva ajuda-nos muito. Eu costumo dizer às pessoas que me dizem que mas está muito frio lá fora. Ok, então chega a casa, YouTube, umas aulinhas, até recomendo alguns canais brasileiros. Imagina-te a saltar à corda, por exemplo, é um exercício muito simples e já produz endorfinas e a pessoa já se vai sentindo melhor. Segundo ponto, procurar estratégias de meditação. E eu, enquanto psicólogo clínico, também procuro estratégias de meditação para os meus pacientes. Inclusive até promovo grupos de meditação, é muito importante. Olha, que fantástico. E ajuda-nos muito no nosso dia-a-dia. Porquê? Porque a depressão, a meditação vai ajudar a engrossar determinadas zonas do nosso cérebro, ao nível da massa cinzenta, nomeadamente no córtex, que serve quase como um travão àquelas emoções desagradáveis. Ou seja, nós vamos sentir de outra forma essas emoções desagradáveis, o que é muito bom e que a curto, a médio e a longo prazo, se a pessoa for rigorosa, se for disciplinada e praticar no seu dia-a-dia, não é necessário mais do que 5 minutos por dia, poderá ter um grande impacto positivo na gestão das suas emoções. E depois nós percebemos que a pessoa pode dizer, mas eu não tenho muito tempo para meditar. Às vezes, numa fila do trânsito, nós, ao facto de nos focarmos um bocadinho na respiração, ou seja, no presente, isso vai ajudar-nos a lidarmos melhor com determinadas situações da nossa mente, pensamentos negativos. Às vezes, pelo simples facto de estarmos 1 minuto ao inspirarmos, contarmos 1 e ao expirarmos, contamos 2, nós estamos a programar a nossa mente para estar mais no aqui, no agora, no presente. Isto chama-se meditação mindfulness. Está desacelerando, na verdade, né? E é desacelerado, exatamente. Portanto, o focar-nos na respiração é quase como um travão também para as emoções desagradáveis, porque quando eu estou com raiva, quando eu estou triste, quando eu estou muito ativo, por vezes não sempre, a minha respiração pode estar... Não é? Isso ao começar por controlar o corpo, ao começar por controlar a respiração, vai diminuir a minha pulsação cardíaca. E aqueles pensamentos ruminantes que me atormentavam também é mais provável que vão diminuindo. Depois procurar uma série de atividades e tarefas que ajudam na regulação da plasticidade do nosso cérebro. Por exemplo, nós percebermos que o tricô e o crochê, para quem gosta, é muito bom para as pessoas que ruminam muito. Se gostarem dessa atividade, usem e abusem do tricô, do pulpo cruz e do crochê. Procurem conviver com pessoas positivas, com pessoas que não sejam tóxicas, com pessoas que não vos deitem abaixo. Procurem pessoas que vos tratem como vocês são, pessoas especiais e maravilhosas, porque todos nós somos pessoas especiais e maravilhosos. Não escute muitos dos pensamentos, ou melhor, não abrace muitos dos pensamentos que vêm à sua mente. Não vales nada, és uma porcaria, põe fim à tua vida, ninguém vai dar pela tua falta, porque isto são os pensamentos típicos de alguém que tem uma depressão de inverno e de outro tipo de depressões. Portanto, você não é os seus pensamentos, questione-os sempre. Não tente afastar os pensamentos negativos, porque nós tentamos afastar os pensamentos negativos, eles vão ficando mais fortes. Se eu agora me virar para o Rui e para a Alexandre e vos disser não pensem no limão amarelo, é muito provável que vão pensar no limão amarelo. Não tenha dúvida. O mesmo acontece com os nossos pensamentos negativos. É importante nós questionarmos os pensamentos negativos. Isto é ciência, ou seja, nós percebemos que 2 das terapias que ajudam mais as pessoas ao nível da psicologia clínica é a psicoterapia interpessoal, que se baseia muito em vínculos, que se baseia muito nas relações que a pessoa estabelece significativas à sua volta, e também na chamada terapia cognitiva. O que é que isto quer dizer? Terapia do pensamento. Ou seja, que é ajudar a pessoa a ser a sua própria terapeuta, a questionar os seus pensamentos, a questionar os seus comportamentos, a encontrar as melhores soluções dentro daquilo que
é possível, porque, caríssimo ouvinte, caro ouvinte, nem sempre é possível o que nós idealizamos. Há duas realidades. Aquela que nós controlamos e que depende de nós, e aquela que nós não controlamos e que não depende de nós. Não depende de se a atitude que o seu chefe vai ter consigo, ou a sua esposa, ou com o seu marido. Agora, há uma parte de si que pode influenciar essa realidade, e é muito importante referirmos isso. O convívio, isso também é muito importante promovermos. E às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho ninguém com quem conviver. Inscreva-se num voluntariado, inscreva-se num grupo de meditação, inscreva-se num ginásio, conheça novas pessoas, ou a partir das novas tecnologias, conhecer novas pessoas, filtre aquelas pessoas positivas que lhe querem bem, que não têm intenções negativas consigo, e em determinadas situações, procurar a ajuda de um psicólogo clínico primeiramente e não primeiramente procurar logo a questão farmacológica, porque por vezes, na maioria dos casos, nós conseguimos resolver as questões sem a ajuda de fármacos. Há situações excepcionais que é necessário medicação, em que a pessoa coloca em risco a sua vida, em que a pessoa está envolvida num grande humor muito depressivo e muito grave, mas na maioria dos casos é possível sem medicação. No entanto, usando medicação é essencial, para além da medicação, a terapia de um psicólogo clínico, porque a medicação sozinha não vai resolver o problema, não é isso que vai tratar os traumas do passado, não é isso que vai tratar os abusos, as questões de vinculação, familiares, entre outras. E depois também há pessoas também que reagem bem, para além da psicoterapia, reagem bem à fototerapia, portanto, a terapia da luz. Portanto, ajuda muito as pessoas também no inverno, aquelas que, digamos assim, são mais suscetíveis de deprimirem quando chega o inverno. E, resumidamente, nós também, para diagnosticarmos uma depressão de inverno, a pessoa tem que ter passado pelo menos 2 invernos em que há uma alteração do humor clinicamente significativa, em que afeta alguma das suas esferas da vida, pessoal ou profissional, e que não haja, entre aspas, nenhum gatilho ambiental, ou seja, que não seja a perda de um ente querido, a perda de um emprego, ou seja, que se resuma à questão do tempo, digamos assim. Eu acho que a gente pode resumir também o seguinte, acho que a grande mensagem é difícil, eu acho que é difícil. Não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível, né? Uhum. A solução não é uma solução que está além de qualquer um. Quer dizer, existe sempre solução, porque as pessoas geralmente, quando levam isso a um grau mais elevado, ela diz o seguinte, o meu caso já era, né? não tem mais volta, agora é só... Eu acho que é sempre lembrar que sempre tem um modo de sair desse buraco, né? Tem sempre um modo de sair desse buraco. Vários estudos indicam que, pelo menos as correntes terapêuticas que eu sigo, em 85% dos casos é perfeitamente possível termos um sucesso muito significativo. Quando eu digo sucesso muito significativo, dizemos em que a pessoa aprende a gerir as emoções, não é a pessoa ficar sempre feliz, não, é quando estiver menos bem, é que essa tristeza não seja disfuncional no seu dia-a-dia. E permita-me dizer isto, eu acho que a beleza da vida, também nós percebemos que quando nós cortamos uma meta, estamos suados, fruto de muito esforço, fruto de muito empenho, nós vamos dar valor. E o mesmo que se passa na terapia, quando nós chegamos ao fim de uma terapia cansativa, não só para o terapeuta, mas essencialmente para a pessoa, porque fazer terapia não é só estarmos 1 hora, 1 hora e um quarto a falar da vida, é a pessoa aprender estratégias e depois no seu dia-a-dia realizar os seus trabalhos de casa. Terapia tem de haver um comprometimento. É difícil, Claro que eu não vou dizer um deprimido para começar a fazer meias maratonas, mas vamos começar com tarefas simples, com tarefas que eu saiba que esteja ao alcance da pessoa, mas havendo esse comprometimento e a pessoa ir realizando os exercícios ao nível da terapia, ao nível da psicologia no dia-a-dia, é perfeitamente possível e grande parte dos casos são altamente tratáveis. Mesmo em situações muito graves, ao nível dos deprimidos bipolares, eles necessitam de medicação constante, porque têm já uma causa biológica, genética identificada. Mesmo nesses casos, a terapia é essencial para eles, para que consigam lidar com aqueles pensamentos ou aquelas situações de euforia, porque eles variam muito entre a euforia e aqueles momentos sem energia, baixo humor, melancolia, entre outras coisas. Se mesmo nestes casos, muitos deles conseguem restabelecer-se emocionalmente e ter uma vida dita normal, também quem nos está a ouvir, com certeza que com esforço, com empenho, com comprometimento ao nível da terapia, vai conseguir encontrar o seu equilíbrio emocional. E resumidamente, o que é o equilíbrio emocional?
não é estarmos felizes a 100% do tempo. É, naqueles momentos menos bons, percebemos a mensagem das emoções desagradáveis. Porque não existem emoções negativas. Nós só tornamos a emoção negativa quando escolhemos um pensamento que não ajuda. E não se trata de pensar positivo. Mais importante do que pensarmos positivo é escolhermos pensamentos que nos ajudem e que nos valorizem e que, acima de tudo, promovam um crescimento pessoal e profissional. Então vamos praticar aquilo que nós estamos aqui pregando, que está um pouco de ócio criativo. Vamos escutar uma boa música? Com certeza. Verinha, o que você tem aí para nós? Estamos de volta no Olhar de Lá e de Cá. Espero que tenham gostado desse programa de hoje, trazendo aqui conosco o Dr. Luiz Lameira para tratar de um assunto. Na verdade, a ideia era deixar uma mensagem positiva para vocês. Acho que conseguimos passar isso no decorrer do programa. Tenham todos uma semana maravilhosa. Pratiquem, né, o ócio. Pratiquem a busca pelo bem-estar. É fundamental para a gente, principalmente nesses dias frios daqui para frente, para a gente lidar melhor, né? Estar melhor no dia a dia. Para participar do nosso programa, envie-nos um vídeo ou um áudio para o nosso Instagram, olhar.brasileiro. E semana que vem tem mais. Obrigada, Dr. Luiz. Obrigada, DJ Verinha. Obrigada, Rui. E obrigada, ouvintes. Foi um enorme prazer estar com vocês e tenham todos uma excelente semana. Obrigado, Verinha. Obrigado, ouvintes. Dr. Luiz, muito obrigado pela sua presença, pela sua valiosa contribuição. Acho que os ouvintes vão sair desse programa melhores, não é? E acho que é isso que a gente buscava. Obrigado por essa mensagem de positivismo, mas não é um positivismo vazio, né? É um positivismo realista, baseado em coisas que a gente pode alcançar e é possível fazer. Muito obrigado aí pela sua valiosa contribuição. Obrigado, Will, pela oportunidade e votos de um sucesso enorme para o vosso fantástico programa. Obrigada, Muito obrigado. E vocês que nos ouviram, vamos encerrar por aqui. Ficamos com um pensamento extremamente oportuno da saudosa estrela de I Love Lucy, Lucille Ball. Adorava aquele programa. Uma das coisas que aprendi da maneira mais difícil foi que não vale a pena desanimar. Manter-se ocupado e fazer do otimismo um modo de vida pode restaurar a fé em si mesmo. Tenham todos uma boa semana. Nos encontramos no próximo domingo, às 8 da manhã. Tchau, tchau.